Beleza, pode iniciar. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. Meu nome é Guilherme França. Eu sou arquiteto de soluções na Microsoft, com foco em modernização de aplicações, tá? E arquitetura de aplicações nativas dentro da Azure. E a gente está fazendo essa sessão para discutir um pouco como é possível otimizar os custos do Kubernetes como serviço do AKS dentro da Azure. Kubernetes está se tornando vem se tornando um tema muito importante, né, muito falado ultimamente dentro das empresas. E com todo esse fluxo, né, de criação de novos clusters, de equipes começando a trabalhar em cima de Kubernetes, sem de repente ter feito um preparo inicial muito grande, traz consigo também um aumento substancial nos custos de cloud, né? Então, para que a gente consiga explorar cenários, né, explorar formas de fazer com que esses custos sejam otimizados, a gente decidiu fazer essa sessão hoje para que vocês possam ter aí alguns insights de como aplicar ou nos clusters, né, que vocês já têm hoje, ou também em clusters que porventura vocês possam estar considerando criar, tá? Então, na nossa agenda hoje, vou falar sobre esses temas, tá? Começando por como que é possível economizar os custos em ambientes não produtivos, né, parando totalmente o cluster. Vamos falar um pouco de conceitos que já se aplicam a máquinas virtuais tradicionais dentro de cloud, né, que é o right sizing, como você consegue ter uma densidade maior computacional. Falar de conceitos também de auto-scaling aplicado dentro do AKS, de Spot Node Pools. Eu vou entrar um pouco em detalhes o que necessariamente é Spot dentro da Azure, tá? E também como que vocês conseguem ter uma visão de custo, né, de governança de custo, assim como existe no painel de bidding, né, no painel de gastos dentro da Azure, também ter uma visão análoga, semelhante com uma aplicação chamada KubeCost, tá? Então, começando com esse tema de escalar, né, ou seja, escalar para zero, ou seja, parar o seu cluster em ambientes não produtivos, eu quero falar sobre uma feature que o AKS tem, que é de você conseguir não apenas parar os seus nodes, né, os seus nodes dos seus node pools, como também parar todo o control plane, todos os recursos de API, enfim, que você também está, de fato, executando ali por trás dos bastidores, né? Por que isso é interessante? Em ambientes, por exemplo, de desenvolvimento, ambientes de homologação, ambientes que não necessariamente precisam estar ligados 24 horas por dia, você tem essa possibilidade de não incorrer custos, né, em momentos que não sejam necessariamente momentos onde que existam pessoas trabalhando em cima daqueles recursos, né, em cima daqueles clusters. Então, é possível, apesar de ser possível você escalar os seus node pools, né, para zero, você tem ainda, dentro do OKS, o que a gente chama de System Node Pools, que ele é um node pool que ele não te permite fazer essa escala para zero, porque ele dentro tem alguns recursos que, caso ele parasse de executar, poderia trazer algum tipo de instabilidade, ou seja, né, no momento de escalar para cima, talvez o seu cluster não ficaria tão estável assim. Então, essa feature de escalar para zero, né, de fazer o stop no cluster, ela faz com que esse mecanismo, né, de parar também o node pool de system seja feito de uma forma um pouco mais controlada. A gente, de fato, faz um snapshot do que está ali dentro do seu etcd, do que está de configurações, né, definições de deployment, de manifestos dentro do seu etcd, faz um backup disso externamente e para totalmente o control plane, os data planes e todos os node pools que tem dentro do seu cluster. E você consegue também, no momento de start, esse snapshot é, então, recolocado, né, vamos dizer assim, dentro do etcd, e seu cluster vai provisionar tudo como estava antes. E com isso você vai ter economia de recursos computacionais, né? O que você tem de disco ou algum recurso externo, por exemplo, algum load balancer, algum
application gateway que você possa estar usando como ingress controller, você vai continuar sendo bilado por isso. Mas como a maior parte, né, tradicionalmente ou comumente do custo, a gente fala sobre recursos computacionais, esse recurso de parar o cluster pode te trazer aí um benefício financeiro muito grande, tá? E como que a gente consegue automatizar isso? Eu tenho aqui um exemplo de um PowerShell que a gente consegue executar dentro de um outro serviço que existe dentro da Azure, que é chamado de Automation Accounts. Esse Automation Accounts é um serviço onde você consegue agendar, né, execuções que podem ser escritas em PowerShell, Python, e dentro desse exemplo, eu tenho aqui utilizando o módulo da Azure e do AKS, simplesmente esperando qual o parâmetro que eu quero, né, se é stop ou start, e iniciando ou parando um cluster de acordo com o parâmetro que eu recebo como o nome também, o resource group, qual o cluster que a gente está trabalhando, tá? Então fica mais ou menos assim, vou mostrar para vocês posteriormente como que isso funciona dentro do portal, tá? Mas mais ou menos por alto, né, o que você tem? Você tem um schedule, né, que vai passar o parâmetro de stop no momento que for para stop, e um schedule também que vai passar o parâmetro de start no momento de start. Ou seja, deu, sei lá, 7 horas da noite, você schedula esse PowerShell para poder parar seu cluster, e 8 horas da manhã, por exemplo, que é o horário que o pessoal começa a trabalhar, você vai colocar o start aqui para iniciar o seu cluster também, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que fica isso dentro do portal. Eu tenho aqui já provisionado um ambiente para poder fazer algumas demonstrações, tá? E dentro desse ambiente eu tenho aqui um Automation Account já criada, com esse runbook deployado, tá? A gente consegue ver aqui que ele é o mesmo que eu mostrei como exemplo ali no deckzinho, né? Então você tem os parâmetros de qual que é o cluster, qual que é o resource group, qual que é a ação que você quer tomar, e os schedules dentro dele, que vão chamar de acordo com os parâmetros pretendidos para cada momento, né? No caso, start ou, no caso, stop. Esse ambiente está provisionado desde ontem, então provavelmente já deve ter rodado esse schedule para poder parar e subir ele, e a gente consegue ver isso aqui dentro do Activity Log do cluster que ele está apontado, tá? O Activity Log é basicamente assim, um log de operações que você faz em todos os serviços dentro da Azure. Então, no caso que essa chamada de API de stop, ele vai colocar aqui, e no caso de uma chamada de API de start, ele também vai mostrar aqui nesse Activity Log. Então, a gente consegue ver que hora que foi isso aqui? Às 8 horas da manhã, a gente recebeu uma chamada aí de start do cluster, né? E fez com que ele voltasse para um estado de running. Então, no momento que hoje der aí, acho que está 7 horas da manhã, 7 horas da noite, desculpa, ele vai também executar novamente esse runbook, né? E vai fazer com que o cluster pare. Então, todo esse tempo entre o horário que as pessoas, né, deixam de trabalhar em cima do cluster até o momento que existe um retorno de trabalho, você tem o seu cluster sem gastar recursos, né? Então, isso é uma forma bem simples de economizar bastante aí, né, com ambientes que não sejam produtivos. E indo um pouco mais adiante, entrando em temas um pouco mais específicos, né, eu quero falar sobre como que a gente consegue fazer o right size, né, o que necessariamente isso significa e como fazer isso dentro dos containers, dentro dos pods, e como que a gente consegue refletir isso dentro das instâncias que a gente está usando como Node também. Além disso, a gente tem um recurso interessante dentro do Kubernetes, né, que é o Resource Quota, que faz com que você consiga prevenir, né, ou tentar fazer com que os desenvolvedores, os operadores que trabalham com cluster, não necessariamente utilizem pods, né, ou criem pods, ou criem deployments usando muitos recursos, né, fazendo com que, de repente, você tenha que fazer uma escala maior do seu cluster do que necessariamente você poderia precisar. E como plano de fundo, assim, só para poder explicar um pouco como a gente começa essa ideia, né,
Eu quero falar um pouco sobre requests e limites, para quem porventura não conheça, o que significa dentro do Kubernetes. Basicamente, o requests é uma definição que você coloca ali no seu manifesto, no seu deployment, no seu pod, que especifica, que instrui ao Kubernetes, ao scheduler do Kubernetes, né, quanto que de CPU e memória que um container vai precisar, né? Então, o que acontece? O seu container, o agendador, né, o scheduler do Kubernetes, ele vai utilizar essas informações para poder decidir aonde que ele vai colocar aquela instância que ele pode, né? Ou seja, se você pediu meia CPU, ele vai ver que tem, de repente, ali alguma máquina que tem disponibilidade de te dar meia CPU e vai alocar o seu pod ali. É uma definição muito importante, porque ela ajuda o scheduler, né, o agendador do Kubernetes, tomar decisões um pouco melhores de onde que ele vai colocar os seus pods e também previne uma potencial um potencial problema de uso demasiado de recursos, onde que o seu cluster pode entrar em um estado um pouco instável, né? Imagina que a gente coloca lá 600 pods rodando dentro de um node pool que não suporta necessariamente 600 pods. Se a gente não colocar quantos requests, CPU e memória que ele precisa, ele pode competir ali com os recursos do sistema operacional e causar uma instabilidade dentro do seu cluster. Então, é muito importante que tanto essas definições de requests, né, que é o que o container precisa, quanto de limites, que é até onde ele consegue chegar, são muito importantes no momento de se montar o manifesto, no momento de se fazer um deployment dentro do Kubernetes. E tendo isso como plano de fundo, para poder entender, né, como que o scheduler trabalha, imagina que a gente tem aqui um manifesto que especifica que a gente tem 500 mili CPUs, né, ou seja, meio vCore, né, meia CPU dentro de uma máquina virtual. Quando a gente tem isso aqui é grosso modo, tá? Lógico que o sistema operacional também usa esses recursos, mas pensando assim, a título de ilustração, quando a gente tem 4 pods, né, dentro desse mesmo manifesto, dentro desse mesmo deployment, o scheduler vai conseguir alocar esses 4 pods em uma máquina que tem 2 CPUs, porque, né, meia CPU vezes 4 são 2. E no momento que a gente quer alocar mais 2 pods, o scheduler fala, putz, não cabe aqui mais, eu vou alocar isso dentro de um outro node, né? Então, só para a gente poder ter isso como background, para poder entender como que a gente consegue utilizar esses recursos de resource request com o right sizing para poder ter uma densidade computacional maior, tá? Então, pensando isso, imagina que a gente tem, por exemplo, aí um deployment que ele está definindo uma aplicação ali que é muito mais memory bound do que CPU, ou seja, ela depende muito mais de memória, né? Ela utiliza muito mais memória do que necessariamente CPU. Então, ilustrando essa aplicação, imagina que a gente tem aqui uma aplicação que está pedindo para cada container, para cada pod, né? 500 mil CPUs e 3 GB de RAM, né? 3.000 MB de RAM. Se a gente está utilizando, por exemplo, uma máquina que é comumente, né, normalmente está na Azure, putz, eu vou numa Standard porque ela normalmente é uma máquina que atende tudo, né? Então, se a gente for numa ideia, né, de colocar, por exemplo, esse instance type, né, que é um standard D2S V2, que tem aí 2 CPUs e 8 GB de RAM, para que a gente consiga comportar 4 pods desse deployment, a gente vai precisar de 2 nodes, né? Ou seja, você vai precisar aí, né, de 4, você vai passar de 8 GB de RAM, né, quando você for alocar esses 4 pods, ou seja, não vai caber dentro de um node, a gente vai precisar de 2 para poder executar esses 4. Para a gente executar esses quatro pods, a gente está falando aí de um gasto com esse tipo de instância, né, que é uma instância de proporções equilibradas de CPU e memória, a gente está falando aí de um custo de $140 mensais, tá? Isso em início S, baseado nos preços de junho. Isso pode mudar para mais baixo, normalmente, porque quanto mais novas instâncias vão sendo criadas dentro da Azure, gerações novas, a tendência é que essas gerações elas sejam mais baratas, né? Então, isso é só para a gente poder ilustrar mesmo. Então, pensando isso, e na ideia de right size, né, de ter um tipo de instância apropriado para cada tipo de workload, se a gente
usa um node pool, que ao invés de usar esse tipo de instância equilibrada, né, que é standard D, e passa a usar uma standard E, que é um tipo de instância que é mais voltada para maior proporção de memória do que CPU, a gente percebe que essa instância tem 2 CPUs e 16 GB de RAM. Então, ela tem muito mais memória em proporção ao CPU do que uma standard D, né? Se a gente passa a usar esse tipo de instância no Node Pool para esse mesmo workload, né, a gente consegue comportar esses mesmos 4 pods com esses mesmos recursos que eles pedem em um node só. Então, nosso custo, adotando esse mecanismo, né, de tipo de instância apropriado, a gente sai de um custo de $140 para esse workload para um custo de 91. A gente pode estar falando que $50 é um preço não muito considerável, talvez o seu custo de cloud seja muito maior que isso, mas aqui é uma ilustração só para a gente poder entender, né, como que você consegue fazer esse mecanismo. Mas quando a gente estiver falando de um ambiente produtivo mesmo, isso aqui não vai ter uma standard E, né? A gente vai ter dezenas ou até centenas de nodes dentro do node pool. Então, essa redução de custo, quando você consegue fazer esse sizing apropriado, né, esse right sizing, você tem como consequência uma densidade computacional muito maior, você consegue aproveitar muito melhor os seus recursos desses nodes que estão dentro desse node pool, e isso exponencialmente, potencialmente, pode te trazer um custo aí, uma redução de custo bem agressiva, tá? E ainda nesse tema de resources, né, de especificação de resources, a gente tem a possibilidade de, dentro dos namespaces, você conseguir fazer com que exista um limite de quantos recursos podem ser utilizados dentro daquele namespace. Então, pensando no modelo de RBAC, né, de Role Based Access Control, você consegue dar um permissionamento interessante para a sua equipe de desenvolvimento, por exemplo, ter um acesso direto ali no namespace, né, sem que você tenha que ficar parando de operação para poder fazer um deployment, deixar que eles tenham liberdade, porém, considerando que esse uso excessivo de recursos não vai acontecer nesse cenário, né? Como que você consegue garantir isso? Utilizando resource quota. Então, aquela equipe de desenvolvimento consegue fazer deploy naquele namespace de desenvolvimento, e aquele namespace vai especificar que o máximo de CPUs que você consegue fazer o request é 1 ou 2 ou 3, depende de qual que é o seu size, qual que é a sua ocasião, né? E você consegue especificar o quanto de memória também aquela equipe consegue utilizar dentro daquele namespace. Por que isso é importante em termos de custo? Porque você consegue fazer com que não exista um desperdício, por exemplo, de recursos, aonde que, de repente, uma equipe imagina que ela precisa para garantir que a aplicação funcione, ele, sei lá, 8 CPUs, e ela vai acabar ocupando um espaço, né, um dimensionamento, um uso de recursos dentro do seu node pool que não necessariamente seria preciso, né, seria condizente com a realidade, principalmente em ambientes de desenvolvimento. Então, você consegue, ainda voltando no tema de densidade computacional, fazer com que seus recursos sejam mais bem aproveitados quando você utiliza desse mecanismo de resource quota, tá? E quando você faz isso, você obriga necessariamente, quando você especifica um resource quota dentro de um namespace, você obriga necessariamente que todo container, todo deployment que seja feito dentro daquele namespace tenha uma definição de request de CPU e de memória. Se você não tiver, esse deployment é negado dentro da API do Kubernetes, tá? E a gente consegue ir além um pouco. A gente tem um serviço chamado Azure Policy dentro da Azure, que, entre outras coisas, ele consegue fazer com que o que você define de permissionamento, né? O que você define, por exemplo, assim, do que você permite que seja provisionado dentro da Azure, seja bloqueado antes mesmo, né? Se alguém sair daquela definição, esse pedido de deployment vai ser bloqueado antes mesmo do recurso começar a ser criado, né? Ou seja, é uma forma de você conseguir fazer enforcement de processos sistematicamente, vamos dizer. E esse Azure Policy, ele consegue trabalhar dentro do Kubernetes. Ele consegue interceptar as chamadas de API dentro do Kubernetes, dentro do AKS, e impedir que deployments que não estejam adequados ao que você coloca de regras, né, de políticas ali, sejam executados.
Então, por exemplo, imagina que a gente tem dentro de um namespace de development um resource quota que define um número máximo de recursos que podem ser utilizados. Porém, a gente quer fazer com que, se outros namespaces, por exemplo, não tiver essa mesma definição, o Azure Policy faça ali o gate, né, para não permitir que você faça o deployment de manifestos ou de workloads que tenha um uso excessivo de recursos, né? Então, se a gente sair desse namespace de development, tentar fazer, por exemplo, ali no namespace de default, você vai ser negado caso você não respeite a política que foi definida, tá? Então, isso é bem interessante para poder fazer com que seus recursos não sejam desperdiçados, vamos dizer, né? Você sempre vai ter ali uma definição limite de recursos que você pode usar, o que vai trazer um aproveitamento maior de CPU e de memória dentro do seu cluster, fazendo com que seu size não necessariamente precise de ser tão alto, né, e tão agressivo. Você consegue usar, portanto, menos nodes e menos VMs executando, significa menos despendimento financeiro. Eu quero mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Eu tenho aqui algumas demos, tá? Que eu criei, inclusive ele tem um GitHub com todo esse código aqui para que vocês queiram executar, por exemplo, na conta de vocês. Aqui dentro a gente tem todo o Terraform que está criando todos esses recursos, tá? Inclusive esse Automation Account, o AKS, alguns recursos que a gente vai usar posteriormente, para que vocês possam fazer essas experiências dentro da conta de vocês também, tá? Então, imagina que a gente tem aqui só ver onde eu estou aqui. Imagina que a gente tem aqui um cluster de desenvolvimento, né? Beleza. E a gente tem um namespace que representa aí o namespace que o pessoal vai usar para poder colocar os seus recursos, né, os seus manifestos. A gente consegue aplicar dentro dele um manifesto de resource quota, que é esse aqui, que vai falar assim, cara, todo recurso que você colocar, ele vai precisar de necessariamente especificar quantos requests ele tem, e todos os recursos somados, eles não vão poder passar de uma CPU. Esse aqui é um caso bem agressivo, claro, para a gente poder ilustrar. Eles não vão poder passar de uma CPU e de 1 GB de RAM, né? Então, a gente consegue ver como que está essa configuração da seguinte maneira. Tá, a gente consegue ver o que está sendo usado, né? Porque a gente acabou de aplicar esse resource quota, então, obviamente, a gente não tem nenhuma CPU, nenhuma memória a ser usada, no caso aqui de request, né? E nem limites também especificados. Se a gente faz um deployment, por exemplo, aqui de um Nginx, aqui dentro, opa, faltou um apply aqui. Se a gente faz um deployment aqui de um Nginx aqui dentro, que a gente consegue ver aqui, ele está pedindo aqui 500 milicores, né? Ou seja, meia CPU e 128 MB de RAM. Se a gente volta aqui para o resource quota, a gente percebe que ele já está sendo, já está contando aqui como usado, né? Então, se a gente tentar fazer um deployment de um outro pod que excede o que a gente tem de limite, né, o Kubernetes ele vai falar, cara, não pode. Ele vai negar. Então, aqui, forbidden, né, porque o resource quota excedeu. É o que a gente, então, você consegue fazer com que seu namespace ele tenha um controle de uso de recursos. E aí, beleza, imagina que a gente está falando, putz, eu vou tentar fazer no default, então, vai que esse administrador aqui não colocou. Então, a gente consegue passar aí, né, vamos tentar fazer um deployment desse Nginx 3 aqui, por exemplo, que está especificando 2.000 milicores e 2 GB de RAM. E aí, o que a gente fez? A gente recebeu aqui do Gatekeeper, que está, de fato, fazendo as vias para o Azure Policy,
um deny desse pedido de request aqui, para a API, porque a gente passou, né, o limite de memória passou do que a gente tinha colocado na nossa policy de 1 GB, e também a CPU, né, que são duas, passou do limite que a gente tinha colocado de 1000 millicores. Quero mostrar aqui para vocês como que fica isso dentro do portal, tá? Existe uma policy criada, que também está aqui dentro do Terraform, tá? Que utiliza uma policy já pré-existente dentro da Azure. E essa policy, ela está aqui assinalada, né, para minha subscrição, tendo como escopo de atuação esse cluster de dev que eu estou trabalhando, tá? Então, se um deployment passar disso aqui que eu estou especificado, ele vai negar e não vai nem chegar, né, a cair na condição por exemplo, de um resource quota de um namespace. O próprio API vai negar por conta da Azure Policy, não vai permitir que esse deployment passe. Legal. Voltando para a nossa apresentação, vou falar um pouco de autoscaling, tá? Como que existe uma diferença entre o escalonamento propriamente dito dos pods e dos nodes, que representam, de fato, os recursos computacionais dentro de um cluster. Então, como que funciona o Horizontal Pod Autoscaling, ou em sigla, que o pessoal chama muito de HPA? O intuito dele é escalar automaticamente o número de pods que você tem dentro de um deployment, e ele faz isso observando algumas métricas, como, por exemplo, CPU, recentemente você consegue usar memória, ou uma métrica personalizada externa, que, de repente, um Prometheus, ou, de repente, um Keda, que eu vou demonstrar um pouco mais adiante, possa prover para o metric server dentro do Kubernetes. E aí você consegue fazer tudo, customização de quantos pods você quer crescer em determinado momento, se você quer, de repente, limitar um pouco essa escala, tanto para cima ou para baixo, né? Então, isso faz com que você consiga regular ou ajustar o tamanho ali horizontal daquela sua determinada aplicação para conseguir responder a um eventual aumento de recursos, aumento de requisições ou um eventual aumento de uso da sua solução, da sua aplicação. Mas o HPA, o Horizontal Pod Autoscaler, ele se limita aos pods, né? Então, se você tem, sei lá, 4 instâncias dentro do seu node pool e os seus pods já cresceram e ocuparam todo o espaço desses 4 pods, os seus pods não vão, o seu deployment não vai crescer mais. O HPA vai colocar os pods como pending e não vai conseguir provisioná-los, né? Então, para que a gente consiga ter mais instâncias para esses pods serem alocados, a gente tem um outro recurso chamado de Cluster Autoscaler. Esse Cluster Autoscaler, ele observa o que existe de requests dentro de todos os deployments nos node pools. E se esses requests estão acima do que aqueles node pools, do que aqueles recursos do cluster consegue prover. Então, se ele percebe que existem pods ali como um pending, né, e a gente não tem mais CPUs disponíveis, ele vai criar um novo node, né, e vai alocar esses pods no node novo. Só para mostrar como é um exemplo de um manifesto que utiliza desse recurso de HPA, tá? Basicamente, a gente tem aqui uma definição de Horizontal Pod Autoscaler, onde você coloca quanto de réplica você quer como mínimo e quanto de réplica você quer como máximo do seu pod, né? E aqui nesse caso, a gente está usando a métrica de CPU como target de escala, e nesse caso aqui de 60%, o que ele quer dizer? O HPA ele tenta fazer com que todos os pods dentro de um deployment tenha um uso de CPU médio de 60%. Se for abaixo disso, ele vai escalar para baixo. Se for acima disso, ele vai escalar para cima. Escalando para cima, não tendo mais nodes disponíveis, o Cluster Autoscaler entra em ação, né? E consegue criar um node a mais ou diminuir, caso não seja mais necessário. E como que a gente consegue ativar isso dentro do AKS? É simples, pelo portal, no momento de criação do node pool, simplesmente clicar aqui em Autoscale e definir qual que é o seu tamanho máximo e mínimo. E pelo CLI é através desses dois comandos, né? Em CLI você vai através do node pool update e PowerShell update as AKS node pool, tá? E
Dito isso, eu quero trazer um tema que é bem utilizado, né, bem discutido dentro de cenários onde que a gente tem apenas máquinas virtuais, mas que também se aplica e deve ser uma preocupação constante, né, dentro de cenários de Kubernetes, dentro de cenários de AKS. Em vias de você conseguir otimizar o máximo possível a questão de custo, a questão financeira, o que a gente deve fazer, né? Considerando a questão de autoscaling? A gente deve reservar as instâncias que são ali do seu baseline de uso, né? Ou seja, imagina que você tem um uso que não caia para baixo de um determinado número de CPU e de memória. Então, você, em madrugadas, em horários fora dos seus picos de uso, você percebe que é aquilo que você tem como necessidade de ter provisionado para poder suportar o seu workload, para suportar os seus usuários. Esse baseline é interessante que a gente reserve, porque o conceito de reservas de instância, para quem não conhece, é um conceito que traz para você um desconto substancial em cima de um contrato de uso durante um tempo, né? Então, se você tem ali uma reserva durante um ano, você está falando para a Microsoft, eu vou usar essa reserva durante um ano, e a Microsoft, eu vou usar essa instância durante um ano, né? E a Microsoft fala, putz, legal, eu vou te dar então um desconto em cima disso. Então, você consegue ter uma economia de até 60%, dependendo dos 67%, se eu não me engano, dependendo dos casos, tá? E aí, essas instâncias que respondem pelo seu baseline já vai sofrer aí um desconto considerável, né? E todo pico de uso que porventura possa existir dentro do seu ambiente, a gente vai utilizar com instâncias on-demand ou instância spot, que a gente vai falar um pouco para frente aí também. E o que quer dizer isso, né? Você vai pagar o preço nominal de mercado apenas em situações onde que existe um pico de uso. Então, se a gente, né, recebeu, sei lá, fizemos uma campanha de marketing da nossa empresa, e ela recebeu uma rajada de requisições, as instâncias que forem aumentadas para poder suportar esse custo, elas vão ser precificadas no modelo pay-as-you-go, né, no preço on demand. No momento que isso cair, você vai pagar apenas pelas suas instâncias reservadas, já sofrendo o desconto que você aplicou. A ideia disso é que você não provisione, né, ou não dimensione o seu cluster em função dos seus picos de uso, mas sim em função do que você tem de baseline. E deixar que o autoscaling, né, e o cluster autoscaler lide com esses picos de demanda para que você consiga continuar oferecendo uma aplicação responsiva para os seus usuários, sem que você tenha que provisionar todos os recursos que é necessário para um determinado pico que você possa enfrentar. Uma outra questão interessante que a gente fala sobre ainda densidade computacional é uma configuração que a gente tem dentro do AKS, que é o max pods per node, né? O que quer dizer isso? É quantos pods que você consegue utilizar dentro de um único node dentro do AKS. Ou seja, a gente tem uma instância ali de uma VM, por exemplo, que essa configuração vai definir quantos pods vão ser possíveis de ser executados lá dentro. Por padrão, o Azure CNI, que é o nosso plugin de rede para o AKS, ele permite que 30 IPs adicionais sejam atrelados a uma instância, o que faz com que você limite o número de pods também para esse número de 30, né? Então, quando você faz isso, você inevitavelmente faz com que você não consiga ter uma densidade computacional muito alta, caso o seu tamanho de node suporte, porque o CNI ele não vai permitir que sejam criados mais pods ali dentro daquele node, daquela máquina virtual, né? Esse limite ele consegue ser aumentado até 250 no momento de criação do node, fazendo com que você consiga ter essa densidade maior, né, dentro dos seus nodes e que você não precise de tantos nodes caso você precise de crescer os seus deployments. É claro que isso é algo que tem que ser pensado, tem que ser muito bem estruturado junto com aquela questão de requests para entender mesmo se os nodes que você está utilizando vão suportar todos esses pods, né? Tem algumas considerações a ser feitas, testes de performance que necessariamente precisam ser feitos para poder entender se o seu workload consegue lidar bem com tantos nodes com tantos pods dentro de um node, mas é uma configuração que às vezes ela é esquecida
e ela precisa ser considerada, né? Então, pensando ainda nesse exercício que a gente fez lá atrás com a questão de request, né, e de right sizing, quando a gente fala, por exemplo, aqui, né, a gente tem a configuração padrão com 30 pods máximo dentro de um node. Se a gente tem 50 pods, por exemplo, querendo fazer um request ali de 128 MB de RAM, isso significa que a gente tem 6 GB e meio de RAM para poder ser usada. E com a configuração padrão, a gente vai precisar de dois nodes, né, que é o standard D2 V4, para poder rodar todos esses caras. Enquanto que se a gente tiver um node pool criado, já especificando um max pods no número de 100, a gente consegue colocar esses caras todos dentro de um mesmo node, né? Ou seja, a gente passa aí para poder alocar todos esses recursos de um custo de $140 para um custo de 70. E agora a gente entra num tema que eu acho que é o mais legal aqui, que é o de spot, tá? E como que a gente consegue usar esses spots dentro do AKS hoje em ambientes, inclusive, produtivos. Antes de eu falar sobre como utilizar spots dentro do AKS, eu vou falar um pouco sobre o que significa esse conceito, para quem não conhece, tá? As VMs Spot, dentro da Azure, elas são basicamente ali o que a gente tem de computação ociosa dentro das nossas regiões, tá? E que a gente oferece por um preço muito menor do que você pagaria nele sobre demanda, ou seja, pay as you go, e inclusive também do que você pagaria num preço de instância reservada, tá? Então, imagine esse cenário aqui, que foi um preço que eu peguei, eu acho que 4 dias atrás, tá? A gente está falando de uma instância que tem 8 cores, 16 GB de RAM, né, que é a F8SV2, e que no preço nominal, por hora, são 33 centavos de dólar, tá? E no spot, em junho, 4 dias atrás que eu peguei esse valor, a gente está falando de um preço por hora de 0,03 centavos. Então, num custo mensal acumulado, você, ao invés de pagar $243 em uma instância, no preço nominal dela, você estaria pagando usando uma instância spot, o preço de $26. Então, é muito agressivo, a gente está falando de 10% do valor que você pagaria pelo mesmo recurso computacional. E é o mesmo recurso computacional sem nenhuma alteração, tá? Mas existe aí um catch, né? Existe um detalhe que, quando a Azure entende que ela precisa daquele recurso ocioso, né? Ou seja, um cliente quer rodar uma instância on-demand daquela família de instância que você está executando como spot. A gente vai fazer com que essa instância seja terminada, tá? E a gente vai executar esse recurso que você estava utilizando, vai utilizar esse recurso para poder executar uma instância para quem estiver disposto a pagar o preço on demand. E o que isso vai acontecer? Né? Isso vai acontecer que qualquer workload que você esteja executando dentro dessa instância spot, ou dessas instâncias spot dentro do node pool, ele vai sofrer uma disrupção e você vai ficar offline, você vai ter downtime, você não vai conseguir servir os seus clientes. Então, como que a gente consegue utilizar instâncias spot, utilizar recursos dentro de Kubernetes para que a gente possa com que as instâncias spot sejam adequadas para o uso produtivo? A gente tem 2 cenários interessantes, tá? Um é a gente usar um recurso que eu gosto de chamar de hot warm, né? Ou seja, a gente tem aí 2 deployments simultâneos de um mesmo workload, aonde que um deployment é considerado quente, que está rodando sobre instâncias spot, tá? E um deployment é considerado warm, ali, o frio, o morno, né? Que está rodando sobre instâncias on demand. Como que a gente consegue organizar isso? A gente consegue fazer com que o HPA, que a gente falou sobre ele lá atrás, seja mais agressivo nessas instâncias hot, ou seja, em momentos que você for recebendo requisições, os seus node pools e spots vão crescer em cima dessa agressividade, em função dessa agressividade, e os seus node pools on demand, eles vão demorar mais a crescer porque eles são mais conservadores. Então, o que a gente está falando? A gente tem uma definição ali muito mais agressiva no spot e ela vai crescer muito mais rápido no momento que for chegando requisição, tá? E no momento onde que a gente tiver essa disrupção, onde que a Azure fala, putz, tem alguma pessoa querendo usar essa instância, me dê ela para cá de volta, o próprio HPA do on-demand vai
vai sofrer mais o uso, né? E vai crescer o on-demand para que ele consiga suportar aquele workload que outrora a Spot estava servindo. Isso é feito de forma totalmente automática, né? Caso a gente siga algumas diretrizes, porém, em um cenário síncrono, né? Imagina que a gente está servindo aqui workloads que são HTTP, que é um site, uma API que você está servindo. Nesse momento onde que a gente tem essa disrupção, é claro que você vai ter menos recursos respondendo nesse momento até que ele consiga crescer a um tamanho adequado para suportar aquela carga. Você vai sofrer timeout, você vai ter um monte de 502, 503, 504 para todo lado. E para isso, a sua aplicação ela tem que ser pensada para conseguir lidar com esses momentos, né? Ou seja, existe um pattern, um recurso muito interessante que é chamado de Exponential Backoff. Imagina que você tem aí duas aplicações, né? Uma API chamando a outra sincronamente, e essa API aqui, ela sofre essa API, a segunda API, né? Que está rodando nesse modelo. Ela sofre essa disrupção. A API que a chama, implementando esse Exponential Backoff, o que ela vai fazer? No momento que ela receber um erro, ela vai demorar um pouco mais a tentar de novo. E ela vai fazendo esse backoff exponencial para que não exista um overload de requisições dentro dessa API que está ainda se ajustando ali para poder receber a carga. E no momento que ela estiver ajustada, ela vai passar a consumir de novo esse recurso normalmente, naturalmente. Ou seja, isso não é algo transparente, você precisa de fazer algumas alterações e pensar em alguns mecanismos dentro da sua aplicação de como trabalhar com isso, mas é um cenário totalmente plausível e possível de fazer, tá? Ilustrando como que isso funciona. Imagina que a gente tem aqui dois deployments, tá, de uma mesma aplicação, aonde que eu tenho dentro do meu HPA uma configuração do Spot, aonde que eu quero que ele cresça quando ele chegar acima de 30% de CPU, e tem uma configuração no meu on-demand que eu quero que ele cresça quando ele chegar em 60%. Isso vai fazer com que essa métrica seja atingida muito antes do que essa, o que vai fazer com que seu deployment cresça, o seu deployment Spot cresça com muito mais velocidade que o seu deployment on-demand ou regular cresça, né? O que vai acontecer efetivamente é que o seu node pool Spot, né, as suas instâncias Spot vão crescer com muito mais facilidade do que a sua regular, o que vai fazer com que você tenha uma economia que é aquela que a gente viu lá de 90% de valor, até 90% de valor dentro de um workload. E no momento que a gente não tiver mais disponível Spot, o on-demand vai cuidar de todo o workload. Porém, ele é algo complicado justamente porque a gente precisa de pensar em como a aplicação que consome esse recurso, né, que pode sofrer essas disrupções, tem que se comportar. E aí a gente passa para um cenário um pouco mais simples, né, de se implementar, que é um cenário onde que você tem workloads que são assíncronos. Então, imagina que você tem aí, de repente, um produtor de uma mensagem e um consumidor de uma mensagem. Se a gente implementa esse mesmo mecanismo dentro de um cenário desses, o seu usuário ele não vai sofrer essa disrupção, porque o máximo que vai acontecer é que, por exemplo, num modelo de um e-commerce, um pedido demore, sei lá, 5 minutos a mais para ser processado, porque essa fila vai demorar um pouco mais a ser processado devido a essa adaptação que está acontecendo ali. Então, quando a gente consegue colocar esse cenário em vista, a gente consegue utilizar um recurso dentro do Kubernetes que chama Node Affinity. O que a gente vai fazer? A gente tem um consumidor e ele vai ter uma afinidade aos nodes que são Spot. E no momento que não existir mais instância Spot, porque a Azure está vendendo essa instância em um valor normal, essa afinidade, que é uma preferência, ela vai conseguir fazer com que os pods sejam alocados em máquinas que não tenham necessariamente aqueles labels que fazem aquela afinidade. Ou seja, eu tenho uma afinidade que é relacionada com o label Spot dentro de um node pool, e que no momento que eu não tiver mais instâncias disponíveis com aquele label, o scheduler vai falar, putz, eu vou ter que subir esse cara em outro lugar. E só nesse momento ele vai subir dentro de instâncias on demand. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma disrupção no serviço no fornecimento, né, na disponibilidade de instâncias Spot dentro de uma determinada região,
esse workload seu vai crescer em instâncias on-demand e ele vai conseguir voltar a consumir essa fila que outrora estava sendo consumida dentro de instâncias spot. Então você tem uma disrupção da sua aplicação, mas essa disrupção não necessariamente vai influenciar na experiência do seu usuário, porque a sua aplicação é uma aplicação assíncrona, está consumindo uma fila ali que ali na tela do e-commerce o usuário nem sabe o que está acontecendo, e no máximo que vai acontecer é que vai demorar 5 minutos a mais para o e-mail que ele vai receber da compra efetuada, né, ou do pedido feito, e chegar na caixa postal dele. Então, a gente consegue aproveitar desses recursos agressivos de economia sem fazer com que você tenha uma experiência ruim para o seu usuário final. E aqui, como que a gente consegue fazer isso de uma maneira super interessante, né? A partir desse recurso que a gente tem, né? Na verdade, é um projeto que a gente tem em parceria da Red Hat, com a Red Hat, que chama QEDA, que a sigla significa Kubernetes Event Driven Autoscaling. Que o que isso faz? A partir de uma fonte de eventos, ele vai determinar se o seu cluster, se o seu deployment vai crescer ou não. No caso aqui, uma fila. Né? Imagina que a gente tem uma fila que está dentro de um service bus, que é um serviço de mensageria aqui dentro da Azure, e essa fila, ela observa quanto de mensagem, e o QEDA observa nessa fila quanto de mensagem tem ali dentro e escala o seu deployment proporcionalmente. Então, na medida que esse deployment for crescendo, nesse cenário, a gente vai colocando pods dentro das instâncias spot, né? E na medida que a gente não tiver mais spot, a gente vai, o QEDA vai colocando os seus pods em instâncias que são on-demand. Por que ele é interessante? Porque ele tem um recurso de escalar para zero. E no momento que, por exemplo, não tiver mais mensagens para serem processadas, o QEDA vai escalar todos os seus pods que, numa eventual disrupção, estejam rodando em on-demand, e no momento que chegar a mensagem de novo, ele vai voltar a escalar em spot. Então, você não precisa se preocupar, por exemplo, se em algum determinado momento você não tiver mais instância spot, se você vai ter que fazer alguma coisa para que esses pods voltem a ser executados em instância spot, tá? Esse é um mecanismo que vai deixar organicamente ele se distribuindo e eventualmente, quando os spots ficarem disponíveis de novo para você dentro daquela região, os novos pods vão todos subir ali dentro. Eu quero fazer uma demo para vocês disso, tá? Ainda naquele repositório de código, tá? Que eu vou compartilhar com vocês, o pessoal vai compartilhar com vocês aí no chat. Eu tenho aqui alguns exemplos de como que a gente consegue fazer isso, tá? Eu vou fazer o de Node Affinity, que eu acho mais interessante. O que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente um produtor, um Pythonzinho aqui, que está produzindo ordens de pedido dentro de uma fila, dentro de um service bus, e tem um consumidor que também está consumindo mensagens dentro desse mesmo service bus, tá? Se a gente vier aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que tá, como é que a gente consegue rodar essa demonstração. Eu vou criar dentro do meu cluster os deployments desse produtor e consumidor que vão ser alocados em instâncias spot para vocês verem, tá? Só um momento. Beleza.
Beleza. E aqui a gente observa que ele, logo que ele foi criado, ele já entrou no estado de terminating, porque o QEDA que eu falei lá atrás, ele verificou que a minha fila no Service Bus não tem nada, porque não tem nenhum produtor aqui consumindo. Falou, cara, não preciso desse pod, eu vou escalar para zero, e quando tiver eu coloco um novo aqui. Então, quando a gente coloca um produtor, né, deixa eu voltar aqui no site para poder mostrar para vocês. No portal aqui para mostrar para vocês. Que essa fila a qual eu havia falado, ela começou a ser produzido mensagens com esse deployment que eu fiz aqui do produtor, né? E nesse momento, o Keda já subiu um consumer novo. E na medida que a gente escalar essas réplicas desse consumer, desse produtor, desculpa, o consumer também vai efetivamente ser criado dentro das VMs Spot, né? Porque a gente está respeitando a afinidade que existe dentro do deployment dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é essa afinidade aqui, tá? Então, ou seja, eu vou preferir, né, que seja schedulado esse deployment em instâncias que tivesse esse label, né, que é o scale set priority igual ao spot. E aí a gente percebe que foram criadas aqui foram criados diversos pods aqui do consumidor, né, dentro das instâncias spot, e a gente tem as mensagens sendo consumidas aqui dentro da fila, né? A gente percebe que o número está diminuindo porque o Keda entendeu que as mensagens cresceram, né, e estão consumindo aí esses números, essas mensagens, desculpa. E aí, imagina, por exemplo, que a gente tem uma disrupção, né, nesse serviço, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou desabilitar aqui o autoscaler dentro desse node pool spot, tá? E fazer com que a gente consiga escalar esse node pool para zero, simulando uma disrupção de fornecimento de recursos spot para a gente dentro da nossa subscrição nessa região. Isso pode demorar alguns minutinhos aí. Enquanto isso, a gente está consumindo todas as mensagens que estão chegando. Conseguimos ver os logs aqui delas. Legal. Vou colocar um node count aqui como 0. Configure. E quando a gente coloca esse node count do spot como 0, né, do node pool spot como 0, o AKS ele vai fazer o draining de todos os nodes que estão aqui dentro, fazendo com que todos os pods que estão rodando desses nodes comecem a ficar em estado de terminate, né? E não tendo mais instâncias spot para poder a gente executar, aquela definição de afinidade, ela vai permitir com que esses pods sejam executados em instâncias normais. Então, a gente já tem aqui, por exemplo, né, faz o que, 20 e poucos segundos, a gente já tem aqui alguns consumidores executando em instâncias normais, vocês podem perceber. Mas, qual que é a grande sacada aqui, né? Que a gente tem o dimensionamento de instâncias normais sempre para baixo, né, sempre em um número bem pequeno, para que a gente não tenha o custo associado a essas instâncias normais. Então, em um momento de disrupção, o autoscaler vai fazer com que essas instâncias on-demand, né, normais, subam em maior número. Deixa eu mostrar aqui para vocês isso acontecendo, para que esse workload consiga ser comportado para produzir, para consumir todas essas mensagens, né? A gente consegue visualizar uma nova instância já está sendo criada aqui, tá? Automaticamente pelo autoscaler para comportar
esse workload que estava rodando no spot e não consegue mais, porque a gente teve a disrupção da disponibilidade. Enquanto isso, o que vai acontecer com o seu usuário? Ele vai demorar um pouquinho ali para poder receber a confirmação dele, né? Simulando aí um ambiente de e-commerce, né, por exemplo. Então a gente percebe que as mensagens elas estão sendo consumidas, mas ainda estão crescendo, né? Não numa velocidade que a gente consegue diminuir e chegar até zero, justamente porque essa instância ainda está sendo criada ali dentro. E no momento que ela for criada, os pods vão ser alocados dentro dessa nova instância e vão passar a consumir essas mensagens e a sua aplicação, o seu e-commerce vai voltar a funcionar naturalmente, tá? E o legal é que isso não precisa de ser feito absolutamente nada do ponto de vista operacional, né? Ele é feito automaticamente através dessas configurações de Node Affinity, tá? E de Autoscaler. Enquanto esses pods não sobem aqui, a gente tem pouco tempo, eu quero falar para vocês sobre um último tema, que é o tema do KubeCost, tá? O que é o KubeCost? O KubeCost é uma aplicação desenvolvida pela comunidade, até recentemente a gente tem até um fork dela chamado OpenCost, então a gente tem agora escolhas, né? Que o que ela faz? Ela consegue te dar uma visão bem similar ao que o nosso painel de billing dá, por exemplo, baseado em recursos, né? Só que ele te dá essa informação baseada em o que você está usando dentro do seu cluster, dentro do seu AKS, associado aos recursos que porventura você possa estar utilizando. Então, se um deployment seu, por exemplo, tem um volume claim, você vai conseguir ver dentro do painel do KubeCost como que está o custo associado àquele deployment, considerando aquele claim de volume dentro de um Azure Disk, por exemplo. Então, é uma visão que às vezes ela falta para quem trabalha bastante com Kubernetes e ela é essencial para que você consiga fazer o chargeback para as equipes que utilizam um cluster. E o KubeCost ela consegue te dar essa visão que você já está acostumado, né, dentro do cloud, dentro do painel de billing que você tem dentro da Azure hoje. Queria falar só rapidinho para vocês sobre essa aplicação, tá? Porque ela pode trazer bons insights de como que tá os custos associados a um determinado namespace, a um determinado projeto, a um determinado label que você tenha dentro do seu ambiente hoje. E o que é legal é que ela tem uma espécie de advisor também, né? Que ela pode te dar algumas dicas que você, por exemplo, está usando nodes de uma forma mal utilizada, ou seja, não está com a densidade legal, né? Está com pouco uso de recursos dentro dela. Tem alguns discos que você está, por exemplo, com PV, mas não tem claim sobre eles, ou seja, você não tá utilizando. Então, você consegue ter alguns insights interessantes de custo e o que esses insights representariam em savings também, tá? E vamos ver aqui se os nossos pods estão rodando. Sim, eles estão rodando. Então, a gente já tem aí um cenário onde que todas as mensagens vão ser consumidas, né? Então a gente já chegou no momento de normalização do sistema, né? Sem que você tenha feito com que o seu usuário tenha sofrido aí alguma experiência ruim de uso da sua aplicação, tá? E com isso eu finalizo. Obrigado para quem participou, tá? Essa apresentação, essa sessão vai ficar disponível no YouTube posteriormente e aguardamos vocês para as próximas sessões. Obrigado.